além da chuva estar longe de chegar por aqui, a gente tem também as queimadas que estão a todo vapor. São mais de 130 dias sem cair água do céu. A gente se cuidando para respirar melhor. Vamos saber qual é, de fato, o cenário? Maíra Guedes volta aqui ao vivo com a gente, porque a gente quer saber o seguinte: o nível está dentro do esperado para essa época que a gente está acostumado ou já excedeu as expectativas com relação à quantidade de queimada e de fumaça no ar, hein, Maíra? Neila, começando pelo cenário, né? Quando a gente fala em cenário, eu sei que você está perguntando dos números, o levantamento, mas levando ao pé da letra aí a tradução, o significado de cenário, o cenário do Distrito Federal é esse que a gente está enxergando aqui atrás, ó, em vários pontos, muita queimada, tá? A gente tem áreas verdes que estão sendo queimadas diariamente, claro que o tempo dessa época favorece bastante. Só para termos uma ideia, estamos em Samambaia Norte, estamos mostrando aqui do chão uma parte dessa área que foi queimada aqui nessa vegetação, e do alto nós também estamos mostrando com o nosso helicóptero o tamanho dessa área queimada no incêndio que foi registrado aqui no Distrito Federal ontem, tá? Esse incêndio aqui de área queimada é uma área equivalente a 16 hectares, ou seja, aproximadamente 16 campos de futebol, e a preocupação enquanto os bombeiros estavam aqui ontem combatendo essas chamas é porque de um lado nós temos uma estação de tratamento da CAESB e do outro, que é onde nós estamos posicionados, nós temos um terminal de ônibus, e por isso essa preocupação. Com relação a esse combate aqui específico, a gente vai conversar agora com o Tenente Castro, até para a gente entrar também, né, Tenente, muito bom dia inicialmente, na questão das queimadas desse ano. Esse combate aqui ontem, por exemplo, vocês demoraram cerca de 2 horas para, de fato, conseguir combater essas chamas. Bom dia, Maíra, bom dia a todos. Isso mesmo. Ontem de tarde a gente chegou aqui com mais 3 viaturas, mais ou menos 15 militares, e devido à ameaça ao patrimônio aqui, a gente teve que fazer um combate rápido e evitar que as chamas se espalhassem, principalmente na estação da CAESB, que fica mais atrás aqui do terreno. No mais, esse ano a gente está experienciando um aumento significativo do número de ocorrências. Estamos aí até a data de hoje, cerca de 9.000 ocorrências esse ano, contra um pouco mais de 6.000 ano passado. Ou seja, um aumento de mais de 50%. Isso muito devido ao clima muito seco que a gente está tendo aqui no DF. São mais de 120 dias sem chuvas e a umidade também muito baixa, chegando a 15%, 12%. Isso aumenta significativamente o número de ocorrências florestais. A gente recebeu até informação aqui agora há pouco dos bombeiros que só na data de ontem foram 71 ocorrências de combate a incêndio à vegetação. E a gente está aqui sobrevoando, né, acompanhando também esse helicóptero, Tenente. Nosso helicóptero acabou de flagrar também alguns pontos ainda saindo fumaça. Isso é normal? É um indício de que esse fogo pode voltar? Sim, isso mesmo, é normal, Maíra, porque tem alguns troncos mais grossos que eles ficam queimando por mais tempo. É aquela brasa ali que resta, mas isso não tem qualquer perigo, pois essas brasas estão na área queimadas. Quanto a outros focos no DF, a gente está presenciando isso também, de madrugada, de manhã, há vários focos. Assim que o bombeiro recebe o chamado, o bombeiro desloca e vai averiguar e faz o combate dessas outras ocorrências também. A gente sabe que o clima favorece bastante esse tipo de ocorrência, né, esses incêndios florestais, mas é importante também que a gente se previna, porque a gente sabe que ali é uma questão natural que muitas vezes provoca o fogo, mas esse fogo também pode ser provocado pela ação humana. Exatamente, Maíra. Cerca de 99% de todas as nossas ocorrências florestais são provocadas por ação humana, e a gente pede sempre à população que não coloque fogo, seja por qualquer motivo, pois com a umidade que a gente tem e com a temperatura, esse fogo pode se alastrar e tornar-se um incêndio florestal de grandes proporções. Vai causar aí diversos danos prejudiciais à população. Importante também tomar algumas iniciativas como deixar a área adequada caso haja um incêndio para não avançar, o que a gente chama de acero. Sim, a gente recomenda, Maíra, que aquelas propriedades, principalmente nas zonas rurais, façam um aceiro ali em volta do patrimônio, em volta de currais, de cerca de 3 a 5 metros. Isso depende da altura da vegetação que tem em torno. Esse aceiro, que é simplesmente a retirada da vegetação, vai impedir que, se tiver um incêndio florestal, esse fogo atinja as propriedades, seja currais, animais ou a própria casa do cidadão. Vamos
Vamos só exemplificar, a gente teve até alguns questionamentos, algumas pessoas perguntando, mas o que de fato é o aceiro? Eu sei que a gente está aqui numa área, por exemplo, que a vegetação é baixa, mas eu tendo residência aqui, por exemplo, o terminal, se eu quisesse fazer aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que tirar toda essa mata daqui numa distância de 3 a 5 metros, é isso? Mayra, o próprio corte do mato ali, um nível bem pequeno, já é um aceiro propriamente dito. Mas o morador também pode escolher de retirar toda a vegetação, seja com um trator, um arado, alguma coisa assim. Aqui a gente pode ver que está cerado essa área aqui, ou seja, a vegetação está bem baixa, o que impediu esse incêndio que estava vindo de lá atingisse os ônibus que estavam aqui. Aqui, como o mato é muito baixo, ou seja, o fogo ele vai atingir uma dimensão muito pequena e não vai trazer riscos para as propriedades que estão do lado de cá. A gente pensa muito em atingir, por exemplo, a área verde, em atingir propriedades, mas a gente estava observando aqui, Neila, que é uma situação que muita gente sabe, mas até curiosa, porque a gente viu muitos animais aqui agora, né? Animais que ficam desabrigados, animais que vêm aqui em busca de alimentos, ou seja, não atinge apenas a nossa flora, mas também a fauna. Exatamente, Maíra. Quando tem um incêndio florestal, os animais que vivem naquela região são bastante afetados. Muitas vezes porque tem alguns ninhos, algumas tocas, e quando o fogo chega, eles têm que sair daquele local. E aí que as aves, a gente pode até perceber que tem várias aves, quando tem esses incêndios, eles aproveitam e predam esses animais que estão ali fugindo. Perfeito. A gente pode considerar que já estamos aí com uma fase crítica de incêndios, porque a gente teve julho, tivemos agosto e ainda temos setembro, porque não há uma previsão de chuva por enquanto. Isso mesmo, Maíra. Historicamente aqui no DF, os meses de agosto e setembro são os piores no que tange aí os incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros tem a sua fase mais crítica de combate, realmente em setembro, que tem um número maior de ocorrências, e é isso que a gente está experienciando esse ano. Um aumento do número de ocorrências, um aumento do número de focos em geral em todo o DF, mas o Corpo de Bombeiros vem trabalhando para tentar combater e mitigar todos esses focos que estão aqui no nosso estado. Como que a população pode pedir ajuda? É o telefone mesmo dos bombeiros? É o 193? Liga, pede esse auxílio? É o menor sinal de fogo numa vegetação? Isso mesmo. Verificando, observando qualquer foco de incêndio próximo à residência, as pessoas podem ligar o 193, que à medida da disponibilidade dos nossos recursos, a gente vai encaminhar uma munição com a viatura lá e vai fazer o combate a essas chamas. E claro, tomar cuidado, né? Principalmente quem mora em área rural, não colocar fogo, não fazer fogueira, não queimar lixo, e isso já ajuda bastante. Sim, exatamente. As pessoas têm que evitar colocar fogo, porque esse fogo pode sair do controle, pode causar danos muito graves aqui ao patrimônio, às pessoas e ao meio ambiente. Perfeito. Tenente, muito obrigada pelas informações. Neila, aquela história, a gente sabe que historicamente é uma época do ano aqui no DF que esses incêndios de fato aumentam, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? São medidas simples para que a gente contribua para que situações como essa aqui não se tornem mais comuns, mais frequentes. Tá certo, Maíra, obrigada, viu? É de grande auxílio todas essas informações que vocês trouxeram pra gente agora. Vamos aprender, né? Porque a nossa educação faz diferença.